Gente, boa tarde. Desculpa interromper o coffee break. Eu sei, imagino que todos vocês estão relativamente cansados, né? Vocês tiveram um dia todo de palestras. Eu não pude participar, cheguei no finalzinho e vi aqui a discussão final. Então estou vendo que eu tenho, na verdade, pessoas muito experientes aqui com modelagem, com cenários. E estou um pouco acanhado de fazer a apresentação que eu vou fazer aqui. Eu tinha falado isso para a Ana Paula, porque é uma apresentação muito mais para um público mais leigo, né, do que são cenários, modelos, e apresentando assim esse assessment, esse diagnóstico aí do IPBS para um público mais amplo, tanto de cientistas, mas também de tomadores de decisão. Mas enfim, a Ana Paula falou que tem estudantes, né, eu vi que eu descobri que eu tenho bisnetos agora, científicos, né, ainda não estou na idade de ter os bisnetos de verdade. Mas enfim, o que eu vou apresentar é uma palestra é uma apresentação sobre o diagnóstico de modelagem e cenários que foi feito na FAPESP. A gente teve o lançamento faz mais ou menos um mês. Então é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, o IPBS ele é uma plataforma de vários governos, intergovernamental, que tem como objetivo fazer sínteses, diagnósticos que eles chamam sobre diferentes tópicos. Entre os tópicos tem esse de modelagem de cenários, que é um tópico muito mais metodológico, que visa a dar suporte a outros diagnósticos, tanto os globais, que a Ana Paula faz parte, quanto os regionais, que eu também faço parte, das Américas em particular. E o IPBS tem essa função de você ter uma aproximação de um público mais científico, de pesquisadores, com um público mais de tomadores de decisão. Então, a palestra que eu vou dar aqui é apresentar como que modelos e cenários podem ser utilizados nessa aproximação entre ciência e tomada de decisão política pública. Então, quando a gente pensa nessa interface entre ciência e política pública, a primeira imagem que me vem é de uma caixa preta. Né? Assim, alguns de vocês, mais estudantes, acho que ainda não tiveram essa experiência, mas eu vejo que tem pessoas aqui do Ministério do Meio Ambiente, possivelmente alguns pesquisadores do próprio INPE, estão em constante contato com os tomadores de decisão e sabem que essa relação, essa comunicação entre tomadores de decisão e cientistas não é tão fácil, mas quando ela dá certo, como foi no caso do Biota FAPESP, ela tem um potencial muito grande de embasar corretamente políticas públicas, e isso, assim, a consequência disso, a implicação disso em termos de conservação é muito forte. Mas por que é uma caixa preta? Eu acho que tem vários motivos para ser uma caixa preta. Né? O primeiro motivo de todos é que nós, pesquisadores, nós primeiro escrevemos essencialmente em inglês, porque a gente é estimulado a escrever nas grandes revistas de impacto internacional, então a gente escreve em inglês, e muitas dessas revistas não são acessíveis para os tomadores de decisão, que eles teriam que pagar uma taxa, né? A CAPES paga para a gente, né? Então as universidades, os institutos de pesquisas têm acesso, mas mesmo assim são milhares de revistas e nem nós pesquisadores, que fazemos praticamente só isso, né, pesquisa, damos aula também, administração, mas enfim, nem nós conseguimos ler tudo. Né? Então imagina o tomador de decisão que está tomando decisão o tempo todo, e então boa parte da pesquisa não está acessível a esse tomador de decisão. Outro problema é que a linguagem, né, a gente, como especialista, muitas vezes a gente tem uma linguagem, um jargão científico muito específico que só poucas pessoas conseguem entender, e a gente não escreve para um público mais amplo, a gente escreve, mais uma vez, para os nossos colegas, muitas vezes meia dúzia de colegas que vão entender o que a gente faz, e para ter a publicação na melhor revista, a gente dá uma floreada, então a gente escreve de uma forma muito específica que não é para um público mais amplo. O terceiro ponto é que, muitas vezes, assim, o que motiva a nossa pesquisa não é o que é necessário para a tomada de decisão. Então, existe um descompasso entre a querência do tomador de decisão e a querência do pesquisador. E o pesquisador ele quer aquelas coisas que sejam mais globais, né, de interesse mais amplo. E muitas vezes o tomador de decisão quer resolver um problema muito mais pontual. Então, tem uma discrepância nessas querências. E, finalmente, tem a questão do timing. Né? Então, nós, pesquisadores, a gente quer cada vez mais postergar ou reduzir os erros, enquanto que o tomador de decisão precisa tomar uma decisão imediatamente com o erro que tiver naquele momento. E, assim, é difícil você ter
a abertura, né, o pesquisador abrir mão de aprofundar a pesquisa antes de divulgar, ele não quer, em geral, não quer fazer isso, enquanto que, na realidade, a tomada de decisão precisa da melhor decisão que é possível ser tomada com aquele conjunto de dados disponível. Mas, enfim, tem uma série de entraves entre o tomador de decisão e o pesquisador, e eu acho que isso é complicado. Só se a gente tentar um pouco abrir, né, esses instrumentos que a gente tem de comunicação entre o tomador de decisão e o cientista, a gente vai ver que tem dois instrumentos muito importantes, que são os modelos e os cenários, que são, na verdade, são síntese. Né? Eu ouvi um pouquinho a discussão no final aqui, de vocês falaram o que são modelos, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, na verdade, a gente pode entender modelos e cenários como síntese de conjuntos de conhecimentos, né, de vários artigos, que estão lá reduzidos em poucas equações, em algumas relações de se isso acontecer, então essa consequência vai ocorrer, em diferentes cenários, que eu também vou falar. Mas, enfim, são meios de comunicação entre o tomador de decisão e o cientista. E eles podem tornar essa caixa preta um pouco menos preta, um pouco mais cinza, se forem bem utilizados. Então, agora eu vou fazer uma analogia que pode ser que para a maioria de vocês não faça muito sentido, mas que eu acho que... não sei, eu gosto dessa analogia, vamos ver o que vocês acham. Quando eu dei a palestra pela primeira vez na FAPESP, eu tive que me deslocar aqui da Vila Madalena, onde eu moro, na Boipeira, e eu ia para a FAPESP, né, que não é muito longe, são mais ou menos 3 quilômetros. E vocês percebem que eu tinha 3 rotas possíveis, né? Uma rota mais longa aqui de 3,4 quilômetros e 3 rotas intermediárias de 3 quilômetros. Se eu vou tomar uma decisão, né, em função dessas rotas, eu posso entender que são cenários de deslocamento do ponto A, minha casa, até a FAPESP, até o ponto B. Se eu vou tomar uma decisão considerando apenas essas 3 rotas, em geral, o que eu vou fazer? Eu vou usar o conhecimento empírico que eu tenho, a via mais livre deve ser essa, ou vou utilizar a rota mais curta, uma dessas 2 rotas mais curtas. Só que, na realidade, assim, o que eu mais quero, como todo paulistano, é chegar rapidamente no meu ponto final, né, no meu ponto de chegada. E aí, hoje em dia, a gente tem o Waze, a gente tem o Google Maps, que fazem o quê? Eles qualificam esses 3 cenários que eu mostrei para vocês, essas 3 rotas que eu dei para vocês. E o Waze, por exemplo, ou o Google Maps, ou qualquer outro programa que estima tempo, ele me dá, então, que essa rota tem 11 minutos, esse tem 10 e esse tem 9 minutos. E aí eu descubro que, se a minha prioridade é chegar mais rápido ao ponto B, na realidade, o caminho mais longo é o caminho mais rápido, que vai contra a minha intuição. Eu estou colocando isso nesse arcabouço geral de como que a gente pode aliar cenários, modelos e tomadas de decisão, porque eu acho que muitas vezes o tomador de decisão, ele tem os cenários possíveis, mas ele não tem a qualificação desses cenários para tomar a boa decisão. E quem vai qualificar esses cenários são os modelos. No caso aqui, modelos que conseguem calcular, naquele momento, o tempo de deslocamento em cada uma das 3 rotas, os 3 cenários que eu tenho de deslocamento. Então, acho que essa é uma analogia como você consegue ter cenários. Não é possível apenas ter cenários para tomar decisão, mas você precisa ter modelos qualificando os cenários para você tomar a melhor decisão. Durante muito tempo, né, quem se deslocou em São Paulo não tinha esses modelos que calculavam o tempo no momento real, no momento imediato. Então, a gente tomava uma decisão meio que ao acaso. E eu acho que é essa circunstância que boa parte dos tomadores de decisões está tomando decisão, sem saber de fato quais são as consequências das diferentes alternativas que ele tem pela frente para decidir alguma coisa. Então, essa analogia, eu acho que ela se aplica perfeitamente para a tomada de decisão em questões ambientais. Se a gente tem cenários, se a gente tem bons modelos para qualificar esses cenários, a gente consegue tomar a decisão mais adequada. Então, definindo um pouco, e aí, mais uma vez, acho que para parte do público é pertinente, para parte do público não é pertinente, a modelagem será uma representação de relação entre componentes, alguns componentes do teu sistema de estudos. Né? É uma representação simplificada da realidade, é um conjunto de hipóteses que você está testando, e como foi dito anteriormente, você testa o modelo, se ele não dá certo, você ajusta o modelo. Então, também é um meio de você fazer o conhecimento avançar. Né? Esses modelos muitas vezes são entendidos como equações, né, modelos matemáticos, não precisam ser. Aqui a gente está, em particular, num seminário sobre mudança de uso de coberturas das terras, sobre modelagem de mudança de uso de cobertura das terras. Então, a gente pode ter
por exemplo, de uma forma mais simples, matrizes de transição. Essas matrizes de transição são nada mais do que modelos de dinâmica de paisagem. Tudo bem, então, para eu ter essas relações causais, essas matrizes de transição, outras relações entre os meus componentes do sistema, que me permite entender o que pode acontecer com o sistema no futuro, o que eu faço em geral, eu estudo o meu sistema no passado, vejo como que ele mudou no passado, testo o meu modelo, ajusto o meu modelo, né, as minhas hipóteses de explicação, as minhas relações, e em função desses ajustes que muitas vezes são feitos com o passado, eu consigo, então, fazer essas projeções para o futuro. Muito bem, esses são os modelos explicados de uma forma muito simples. O cenário, que é uma palavra que eu acho que muitos de vocês usam, causa confusão na cabeça das pessoas mais leigas e muito, assim, eu participei do IPBS, eu era o único brasileiro desse assessment de modelagem de cenários. Não sei exatamente porquê, eu acho que assim, muitos pesquisadores aqui do INPE poderiam ter participado desse assessment, mas assim, eu fiquei muito espantado que muitas vezes a gente ficou assim, 2 ou 3 dias discutindo e no final, entre cientistas, a gente não tinha acordo do que era cenário. Então, há uma confusão que muitas pessoas imaginam que o cenário é o futuro que a gente deseja. E, em parte, ele também é. Mas, na realidade, assim, a definição que está no IPBS é que o cenário seria uma representação de possíveis futuros, né, plausíveis, ou então diferentes alternativas de manejo, de tomada de decisão, de políticas públicas. Assim, a forma como eu costumo explicar o que são cenários, eu digo que é a condição inicial de mudança do teu sistema. Então, só voltando não. Se a gente tem essa condição T0 inicial, e se eu conheço essas relações que são os meus modelos, eu consigo fazer a minha projeção para o futuro. O cenário, muitas vezes, ele vai estabelecer condições iniciais diferentes. Né? Então, por exemplo, dando exemplos de mudanças de uso e cobertura das terras. Né? Se eu quero ter um cenário de avanço agrícola, eu vou ter na minha matriz de transição, então, uma grande parte de florestas sendo transformadas em áreas de agricultura. Se eu tenho um cenário de regeneração, de estímulo à regeneração, eu vou ter alguns vetores de conversão em que você vai ter mudanças de áreas de uso para áreas de floresta. Né? Então, eu consigo modelar isso dentro da minha matriz de transição. Mas isso é o meu T inicial. Aí o meu modelo vai dizer o que vai acontecer no futuro. Um outro exemplo mais simples, quem sabe, de entender, seria pensar no que vai acontecer com o mundo com ou sem Trump. Né? Então, antes da eleição, e eu acho que isso tem um impacto muito forte, né? Afinal, ele é o presidente da maior nação do mundo, ele não acredita em mudanças climáticas, ele cortou em 30% os recursos da Agência Ambiental Norte-Americana, cortando todos os recursos para questões ligadas às mudanças climáticas. Então, acho que assim, a condição inicial é essa. Com o Trump, a gente deve ter um outro mundo se formando. Sem ele, né, se a Hillary tivesse ganhado, a gente teria o mundo certamente avançaria de uma outra forma. Mas, eis aqui a condição inicial, com ou sem Trump. Aí essas flechas que dizem como que esse sistema terrestre vai avançar são os modelos. Então a gente tem um cenário, que é a condição inicial, e os modelos então vão prever então, um mundo mais cheio de nuvens, ou um mundo mais bonito, ensolarado. Mas enfim, esses são os cenários. Né? Obrigado. Muito bem, então voltando então para o IPBS, no IPBS tem um framework que faz uma relação entre as instituições, as governanças e os drivers indiretos, impactando os drivers diretos como o avanço da agricultura, da pastagem, mineração, cidades, infraestrutura, estradas, portos, etc., que vão impactar esse sistema de natureza, na biodiversidade, ecossistemas, que impactam então os serviços ecossistêmicos, que impactam então o bem-estar humano. Então esse framework geral aqui do IPBS, ele representa relações entre componentes do nosso sistema, isso ao longo do tempo, em diferentes escalas. E onde que estão os cenários e modelos nesse framework? Então, basicamente, cada uma dessas flechas representa modelos. Os modelos que vão ligar os drivers indiretos aos diretos são modelos. Os modelos que ligam os drivers diretos com a natureza são também modelos de relação e assim por diante. E os cenários, na verdade, eles estabelecem essa condição inicial
muitas vezes modulando os drivers indiretos, né? Então, modulando questões sociopolíticas, econômicas, populacionais, tecnológicas, culturais, de informação e assim por diante. Que são esses que vão fazer com que a gente tenha uma política de maior desenvolvimento num certo sentido, em outro sentido, ou de maior conservação, né? Os indutores de conservação são drivers indiretos, não são políticas públicas, mas em função dessas políticas públicas, você vai ter impactos, então, sobre, por exemplo, o desmatamento e outros vetores de mudanças ambientais, que vão impactar, então, a diversidade biológica, os serviços e o bem-estar humano. Mas, basicamente, o que a gente quer é pensar em diferentes cenários iniciais de projeção para o futuro. Essa projeção para o futuro é feita através dos modelos. Então, você tem diferentes cenários dos modelos, e com esses modelos você consegue ver qual que seria o menor cenário, né? Ou, pensando no Waze, né, qual que seria o percurso mais curto, se esse é o parâmetro que você vai utilizar para definir qual que é o melhor cenário. Então, vamos ver um exemplo agora, um exemplo mais real, né, que não é Waze, né? Aqui eu estou dando um exemplo da Tailândia, em que a gente vê como que diferentes cenários de mudanças de uso e cobertura das terras vai afetar o aporte de sedimento dentro dos rios. Então a gente tem os diferentes cenários de uso e mudança das terras, que aí você faz uma modelagem que podia ser o LUC, aqui no caso aqui é o CLU, né, de mudança de uso e cobertura das terras, que vai ter um impacto sobre a carga de sedimentos, que vai ter um impacto em modelos econômicos. Então, você tem cenários acoplados a vários modelos. Então, no caso aqui, o que eles estavam colocando, dois cenários básicos, né? Um cenário mais de desenvolvimento, um cenário mais de conservação. Vocês não devem estar conseguindo ler, que vocês percebem claramente que nessa bacia você tem a montante, uma maior ocupação nesse cenário de desenvolvimento, muito mais seringais, que são esse laranja aqui, a jusante, enquanto que aqui você tem mais áreas conservadas, menos seringais, menos desenvolvimento, áreas de desenvolvimento econômico. E isso, então, esse aqui é um modelo de uso e cobertura das terras, o PLUS. E aí você tem um outro cenário, que é o INVEST, que foi utilizado para ver para predizer como que esses dois diferentes cenários contrastantes de uso e cobertura impactam sobre o aporte de sedimento. Aí quando você tem pouca chuva, uma chuva média ou uma chuva extrema, né? E vocês percebem que sempre você vai ter mais aporte no cenário de desenvolvimento do que de conservação, mas isso é acentuado principalmente quando você tem anos mais chuvosos, né? E, bom, tudo isso vai ser utilizado, né, para embasar uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão ela tem que levar em conta um aspecto econômico, né? Então, até que ponto a perda econômica que você vai ter com o assoreamento dos rios vale a pena você ter essa perda econômica com o desenvolvimento que você vai ter com mais seringais ou mais ocupação. E aí você faz um balanço e se toma a decisão. O grande problema é que se a gente tem simplesmente dois cenários de desenvolvimento e a gente não tem as modelagens dizendo quais são as implicações, tanto de uso e cobertura, quanto de aporte de sedimento, quanto econômico, você não consegue tomar a decisão de qual dos dois cenários, para a sociedade ou para um grupo de pessoas interessadas, qual que é o melhor. Então, essa é a intenção de você associar cenários e modelos para tomar de decisão. Então, basicamente, o que eu estou querendo falar para vocês aqui, se a gente utilizar de uma forma correta modelos e cenários, quem sabe a relação entre pesquisadores e tomadores de decisão seja facilitada, né, sem que o tomador de decisão tenha que ler 10 mil artigos. Não, eles, na verdade, estão sintetizados nesses modelos e nos diferentes cenários que são acordados conjuntamente, idealmente. Então, o IPBS, justamente, a ideia do IPBS, desse assessment, era de você fazer um estado da arte de modelos e cenários a ser utilizados para tomar de decisão. Então, aí foi coordenado por pesquisadores de diferentes países, né, da Austrália, da Índia, da França e da Holanda. Teve a participação de muitos autores, 80 autores, como falei para vocês, eu era o único autor brasileiro, né, esses autores se encontraram presencialmente 3 vezes, e aí foi feito esse assessment com 2 objetivos principais, né, o primeiro, que era fazer esse estado da arte, né, do uso de cenários e modelos para tomar de decisão, e também promover uma base para dar suporte aos outros assessments do IPBS, né, tanto o global, regional, quanto outros acessos temáticos.
Então, as audiências eram tanto pesquisadores quanto tomadores de decisão, quanto os próprios participantes dos futuros assessments do IPBS. E aí, também eu não quero entrar aqui, eu acho que é melhor a gente ter mais tempo de discussão, mas assim, são 8 capítulos, né? Esse assessment está disponível, ele tem 200 páginas, mas ele tem um sumário executivo, né, para tomadores de decisão, que tem umas 20 ou 30 páginas. Eu tenho aqui uma cópia, está também disponível na internet. Esse sumário executivo, ele tem uma linguagem muito mais acessível, tipo a linguagem que eu estou tentando utilizar aqui, enquanto que os capítulos eles são muito mais detalhados. Então, quem sabe para alguns pesquisadores vale a pena olhar os capítulos, onde você tem a síntese mesmo do conhecimento. Aí, olhando para diferentes tipos de modelos, outros, eu estava no capítulo 3, que era muito mais um capítulo voltado a entender como que você pode usar ou harmonizar modelos e cenários em diferentes escalas, temporais, espaciais e sociais também. Enfim, mas tudo isso está disponível na internet. O que eu quero assim, ressaltar e enfocar aqui, que eu acho que é a mensagem mais importante desse assessment, é que cenários e modelos podem ser utilizados em todo o processo de tomada de decisão, desde o planejamento, né, da exploração de alternativas de possíveis futuros, tanto da intervenção, né, do desenho da intervenção, da implementação da intervenção, quanto da avaliação a posteriori de intervenções que já foram tomadas. Então, a minha fala aqui agora vai ser basicamente mostrar esses 4 grandes tipos de cenários, né, como que a conjunção de cenários e modelos pode ser feita. Eu vou dar um exemplo de cada um desses, e basicamente eu vou falar algumas coisinhas no final, mas é basicamente isso que eu quero transmitir para vocês. Então, indo para o primeiro tipo de conjunção de cenários e modelos, são esses de mais exploratórios, né, eles são chamados de cenários exploratórios. Eles estão baseados, então, em você entender tendências passadas, né? Muitos dos modelos estão baseados nas tendências passadas que você pode projetar para o futuro, que a gente chama de business as usual, né? Você basicamente projeta o que aconteceu no passado para o futuro, mas essas projeções elas podem ter também outras alternativas, né? Você pode fazer uma projeção mais otimista, mais pessimista. O IPCC faz muito isso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, e aí eu vou dar um exemplo que é de um aluno não, um pós-doc do laboratório, o André Acosta, onde a gente está começando agora a trabalhar um pouco com essa parte de landscape epidemiology, né, e mudanças climáticas. Né. Eu vi que tinha o pessoal falando da malária aqui antes. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar essa questão de cenários e modelos nessa exploração das áreas potenciais onde o Aedes aegypti pode se propagar com diferentes cenários de mudanças climáticas, e aonde então a gente pode ter esse conjunto de problemas aqui com Zika, dengue, chikungunya e agora a febre amarela também. Então, o que o André fez? Né? Isso daqui não está publicado, né? A gente está preparando, correndo. Ele pegou um conjunto de ocorrências do Aedes aegypti no mundo todo. Vocês percebem aqui no Brasil tem bastante Aedes aegypti. A gente tem esse privilégio. E aí ele fez uma série de modelagens de nicho, né, de áreas potenciais de ocorrência do Aedes aegypti em função de parâmetros climáticos, né, variáveis muitas vezes dadas pelo IPCC. E aqui a gente tem um modelo de agreement, esqueci, de consenso, e aqui a gente tem um consenso binário, né, presença-ausência. Agora, o que é mais interessante é que ele tentou ver o que acontece em diferentes cenários de mudanças climáticas. Então, aqui a gente considerou os cenários do IPCC, desses cenários que a gente está chamando aqui de mais otimistas, com pouca mudança, né, vai mudar 1 grau a temperatura em 2080 e 2100, até o cenário mais pessimista, em que vai mudar aí praticamente quase 4 graus. E aí, para cada um desses cenários, né, um conjunto de variáveis climáticas, a gente tentou ver o que vai acontecer com Aedes aegypti. Aí a gente tem aqui, muito rapidamente, os mapas que mostram essa expansão do Aedes aegypti. Então, aqui, por exemplo, é do atual para o futuro 2050, no cenário mais otimista. E o que eu quero chamar a atenção para vocês, essa cor significa que é suitable, que é adequada hoje e adequada no futuro. Então, elas permanecem. Mas o mais interessante é esse amarelo, mostarda, sei lá, que são as áreas que não são adequadas hoje e que vão ser adequadas no futuro. Que o futuro é 2050, no cenário
mais otimista. Então, vocês percebem que há algumas expansões, Estados Unidos, aqui, Austrália. No cenário mais pessimista, essa expansão ela se torna mais forte, né? Então, a gente percebe aonde que ela se torna mais forte. Aí, agora a gente vai de 2050 para 2070, aí vocês vão vendo aonde que ela vai expandindo. Ela expande bastante aqui nos Estados Unidos, na China, na área central da Ásia. Tudo bem, nesses mapas mundiais a gente não percebe muito o quanto está expandindo. Aqui a gente tem uma variável aqui no X, que é a área, né? E aqui é o cenário mais pessimista, e aqui 2070. Né? E aqui a gente vê que nesse cenário mais pessimista, a área de expansão do Aedes aegypti é de 6 milhões de quilômetros quadrados. Né? A gente ainda vai calcular qual que é a população afetada. Mas 6 milhões de quilômetros quadrados é muita área. Né? E no mais otimista é 2 milhões de quilômetros quadrados. Então isso aqui são simplesmente a gente está explorando em diferentes cenários de mudanças climáticas se o Aedes aegypti está respondendo a esses parâmetros de mudanças climáticas, qual que vai ser a expansão e qual que será o risco em termos de propagação de doença que está atrelado. Né? Isso daí funciona muito mais como um alerta do que uma informação para tomada de decisão. Obviamente, a tomada de decisão seria tentar reduzir esse risco, né? E convencer o Trump que existe esse risco. Né? Mas tudo bem, então isso aqui é um cenário mais de exploratório. Aí, entrando já na tomada de decisão e na implementação de políticas públicas, o primeiro que a gente tem, que é chamado aí de target seeking, né? Você tem um alvo que você quer atingir. Esse é o único cenário em que, na realidade, você define o futuro. Não é a condição inicial que você está definindo. Você está definindo a condição futura que você deseja. Você tem o alvo, que é o futuro que você deseja. Que é interessante. Isso é muito utilizado. E aí você tem as diferentes rotas, né? Os diferentes caminhos, que seriam cenários, para atingir esse futuro desejado. Quem mais utiliza esse tipo de cenários, ou pelo menos eu acho que o exemplo mais fácil de vocês lembrarem, são os cenários da Convenção da Diversidade Biológica. Né? Então, as metas de Aichi, ou Aichi, não sei qual é a pronúncia certa, se tem uma pronúncia certa, elas são exatamente, onde a gente quer chegar. Né? Então, por exemplo, a gente quer proteger 17% dos ecossistemas terrestres ou 10% dos ecossistemas marinhos, ou a gente quer recuperar 15%, não sei onde está, 15% das áreas degradadas. Então, são metas aonde a gente quer chegar, e a questão é saber como que a gente pode chegar nessas metas. Então, por exemplo, eu vou pegar uma das metas de Aichi e pegar o assessment que foi feito por um outro grupo de pesquisadores, onde eles veem como diferentes cenários socioeconômicos de desenvolvimento ajudam a chegar nessas metas. Então, acho que o gráfico aqui ele exemplifica melhor, e assim, eu gosto desse gráfico porque ele deixa bem claro como que isso funciona. Então, vamos dizer que isso aqui é uma métrica de biodiversidade. Mean Species Abundance, mas pouco importa, é uma métrica de biodiversidade. Se a gente não fizer nada, a tendência é a gente sair desse ponto aqui em 2010 e a gente ir em 2050 para esse ponto. Então, a gente vai ter uma perda dessa métrica aí, dessa abundância média das espécies. Mas, na realidade, em 2050, a meta de Aichi é chegar aqui, não aqui. Então, a gente tem esse gap, né, entre o não fazer nada e o que a gente deseja como sociedade, que foi definido como a meta do futuro. Como que a gente preenche essa meta? Né? Então, aí a gente tem diferentes ações. Aqui na projeção, acho que vocês não conseguem ver, nem eu consigo ver, que estou aqui na frente. Mas, enfim, você tem várias medidas que você pode adotar. Você pode restaurar, você pode minimizar a fragmentação, você pode aumentar a produtividade agrícola, você pode... Enfim, tem várias políticas públicas, né, ações que você pode fazer. O que eles estão chamando aí de cenários são pacotes de ações. Né? Você pode ter diferentes tipos de pacotes de ações. Por exemplo, nesse de mudança de padrão de consumo, eu tenho um conjunto de medidas aqui que são tomadas, mas eu tenho essa verdinha daqui, que é a redução do consumo e do desperdício, que nenhuma dos outros pacotes tem. Ou quando eu estou considerando esse Global Technology, essa opção, esse cenário Global Technology,
eu estou investindo muito nesse verdinho daqui, que é o aumento da produtividade agrícola, né, que é uma opção. E essas soluções descentralizadas quer dizer que para cada região eu tento ver qual que é a melhor solução para aquela região. Então a gente tem um pouquinho de tudo. Mas na realidade, cada uma desses pacotes de ações fazem com que, pelas projeções dos modelos, que a gente chegue em 2050 nesse ponto. Então não existe apenas um caminho para você chegar nesse ponto, existem diferentes alternativas para você chegar nessa meta. Então esse é um exemplo para vocês de Target Seeking cenários. O terceiro tipo de cenário que eu queria mostrar para vocês é o de triagem, né? Então eu estou aqui no momento presente e eu quero aplicar diferentes políticas públicas. A, B, C, D. E eu quero saber quais são as implicações para a minha variável resposta aqui. Aqui é a variável resposta que eu não falei para vocês, a natureza ou benefício que a natureza traz para o homem, que é o que, como o IPBES está chamando, de serviços ecossistêmicos. Então, na verdade, se eu estou no momento presente, quero adotar diferentes políticas públicas e, através das modelagens, né, sempre lembrando que essas flechas representam o resultado dos modelos, eu quero ver o que vai acontecer. Posso até ter um objetivo de chegar aqui, né, mas eu quero ver como diferentes tipos de políticas públicas levam a futuros distintos. E aí eu vou colocar um exemplo que tem a ver com vocês aqui, com a equipe do INPE, que foi liderada pelo Gilberto Câmara e outros pesquisadores, num grupo de modeladores, né, da Áustria, um grupo bem forte de modeladores, e eles fizeram modelos de uso e cobertura das terras, acho que muitos de vocês conhecem ou até participaram desse estudo, mas dentre as coisas que eles fizeram estão a modelagem de implementação do Código Florestal, que é um assunto que me interessa muito. E como vocês podem ver aqui, eles usaram diferentes cenários de implementação do Código Florestal, né? Esse primeiro cenário daqui, que é o Business as Usual, é basicamente deixar do jeito que estava, deixar o Código de 1965 sendo não implementado. Basicamente, eles estão dizendo que é não fazer nada. Esse cenário de Forest Code é, na verdade, o New Forest Code, né, que é o de 2012. Então, é a implementação do novo Código Florestal, tal qual ele foi aceito em 2012. E aí, esses três cenários aqui são mudanças de parametrização da implementação do Código Florestal. Esse daqui, por exemplo, é o Código Florestal, considerando que você vai ter aquelas cotas de reservas legais apenas para as áreas agrícolas e não para as áreas de pastagem. Esse daqui é o Código Florestal sem a anistia das reservas legais dos pequenos proprietários. E esse daqui é o Código Florestal sem compensação de reservas legais. São três cenários que eles decidiram entender quais são as consequências, são as condições iniciais, né? E aí, o Y aqui é a cobertura, aqui eles estão colocando floresta, mas na verdade é a cobertura de vegetação nativa brasileira, florestas e outros tipos de vegetação, para esses diferentes cenários, né? Então, a modelagem, né? Através da modelagem, eles mostraram que se você não fizer nada, a tendência é que a gente tenha uma perda de cobertura de vegetação nativa acentuada, aqui indo de 460 milhões de hectares para menos de 375. Na implementação do Código Florestal, a gente consegue estabilizar isso a partir de 2010, 2020. E para os três cenários de modificação do Código Florestal, vocês conseguem perceber aqui que há um aumento da cobertura florestal. Então, basicamente, o que eles estão dizendo é que a implementação do Código Florestal tal qual, pela modelagem que foi feita, que pode estar errada, pode estar certa, mas pela modelagem que foi feita, né, que é um conjunto de relações que foram estabelecidas, permitiria manter a cobertura florestal, mas que se fossem feitas algumas mudanças, principalmente se não houvesse anistia aos pequenos proprietários, você conseguiria aumentar substancialmente a cobertura florestal em relação aos níveis de 2010 e 2020. Isso aqui é a mesma coisa, só que olhando regeneração, né? O quanto, porque isso daí foi muito utilizado para o Planaveg, né? Então, o quanto que você conseguiria ter de aumento através de regeneração natural ou de restauração, mas principalmente de regeneração natural, nesses diferentes cenários. Então, sem fazer nada não vai ter regeneração, com o Código Florestal você consegue ter aí mais ou menos 12 milhões de hectares a mais, mas com as outras alterações do Código Florestal você consegue ter muito mais regeneração pela modelagem, né? E isso é muito bom para você tomar a decisão. Vale a pena a gente fazer essas modificações do Código Florestal ou não, né? Olhando para essa parte ambiental. E, finalmente, o último tipo de cenário é o tipo de cenário em que
o presente, você olha para o passado, na realidade. Então, você está aqui no presente, uma política pública foi implementada no passado, ela tinha uma projeção, um alvo de chegar aqui, mas, ao longo do tempo, você não chegou lá. Então, você tem um gap entre o que você tinha planejado chegar e onde você chegou, e você pode analisar esse gap e tentar entender se era um problema da tua modelagem ou se foi um problema de implementação da política pública que fez com que você não atingisse a tua meta. Né? Um exemplo disso, também voltando para a Convenção da Diversidade Biológica, e olhando para as metas que foram definidas em 2002 para 2010, né, a gente teve um artigo publicado na Science sobre isso, que mostra que, apesar de ter tido muitas ações, né, que está aqui nesse quadro de respostas, né, ações em termos de áreas protegidas, de políticas de controle de espécies invasoras, de uso sustentável de recursos, etc. e tal, apesar da gente ter tido um conjunto de respostas de 2002 para 2010, as pressões antrópicas aumentaram num ritmo maior do que das respostas, o que faz com que o status dos seus sistemas tenha, de uma forma geral, se degradado e que boa parte das metas que foram definidas em 2002 não foram atingidas em 2010. Então, esse é um exemplo de como você pode usar a modelagem para olhar o passado e avaliar a efetividade ou o quão adequado foi a implementação de uma política pública. Muito bem, então, é uma divisão didática, né, desses tipos de cenários e modelos que a gente pode utilizar em diferentes momentos da tomada de decisão, mas o mais importante é dizer que eles podem ser combinados. Né? Essa divisão que eu fiz foi uma divisão que o IPBS fez, na verdade, foi uma divisão muito mais didática, mas quando a gente está no momento presente, a gente pode estar ao mesmo tempo avaliando políticas públicas em relação ao contrafactual, quanto fazendo projeção para o futuro de diferentes políticas públicas. A gente pode estabelecer uma meta e ver como que diferentes cenários de implementação de uma política pública atinge ou não atinge, ou até passa dessa meta. Então, a gente tem a possibilidade de combinar esses diferentes tipos de cenários, né? Que é legal. E, bom, ademais, né, além de combinar esses diferentes tipos de cenários, a gente pode utilizar esses cenários em diferentes escalas espaciais e temporais. Então, a gente ir de uma escala para outra, isso também foi o capítulo que eu trabalhei mais detalhadamente. E, enfim, como últimas observações, eu acho que também é importante dizer que, primeiro, tem que ser um processo participatório. Então, não adianta, mais uma vez, você ter o cientista definindo os cenários e definindo os modelos, fazendo as projeções e depois passar esse dado para o tomador de decisão. Não adianta. Né? Cenários e modelos, principalmente os cenários, eles têm que ser estabelecidos de uma forma conjunta com todos, né? Todos os stakeholders, né? todos os atores envolvidos. Então, todos os atores têm que estar envolvidos desde o planejamento até a elaboração dos cenários, a rodada dos resultados, a tomada da decisão e a revisão desses resultados. Então, esse é um processo que tem que ser transdisciplinar. Tem que envolver conhecimentos acadêmicos, conhecimentos não acadêmicos, envolver todos os atores no processo. Segunda observação, o final que eu queria colocar é que, bom, tudo isso daí tem um conjunto de incertezas muito grandes, né? A gente costuma falar muito dessas incertezas científicas, estocásticas, né? Até eu vi uma discussão, né, um pouco ligado ao que a gente não sabe, né? Mas existe um outro conjunto de incertezas quando você lida com atores muito diferentes, né? Que são incertezas de linguagem, né? A gente fala linguagens diferentes e de valores, né? A tomada de decisão ela considera crenças, valores, preferências, julgamentos distintos sobre os mesmos tópicos. E é muito difícil você lidar com essas diferenças, né? Então a gente tem incertezas de diferentes tipos e essas incertezas têm que ser comunicadas. E esse é um grande desafio do uso de modelos de cenários. Como comunicar essa incerteza? Terceira e eu acho que quase última mensagem que eu queria colocar para vocês aqui: modelos são muito legais, mas eles não se substituem bons dados, né? Se a gente não tiver bons dados, os resultados dos modelos não vão ser bons. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter um esforço de formação de pessoas para usar modelos e cenários em diferentes instâncias, né, que não apenas na academia, mas também onde é tomada a decisão, a gente tem que ter um esforço de geração de bons dados. Né? Então, essas duas coisas têm que andar juntas.
Enfim, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Basicamente que a gente acredita que esse investimento que o IPBS fez, né, de fazer o estado da arte de uso de modelos e cenários para tomar de decisão, ela facilita essa comunicação, né, e substitui aquela caixa preta que eu tinha colocado para vocês por uma caixa de instrumentos de comunicação, de síntese de conhecimento, para que a gente possa, de fato, tomar as melhores decisões possíveis. Obrigado, gente.